Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, tá? Mais um dia, né? Nessa realidade a gente está aqui, tá? Para continuar o nosso processo da nossa expansão da consciência, nosso trabalho com conexão com o nosso Deus, com a espiritualidade, tá? A gente precisa, né, continuar e vamos fazer esses trabalhos para que, através do conhecimento, das nossas práticas de oração, meditação, né? A gente possa entrar em conexão com esse Criador para não dar força, né, pessoal? Para a gente continuar aqui caminhando nessa realidade, tá? Porque não é fácil, né? Você viu aí que até eu aí, né? Não sei se quem é essa pessoa aí no meu canal deve ter assistido o meu vídeo. Não sei se é pastor, tá? Pode ser um pastor que ficou, né, raivado com as coisas que eu falei. E ele falou que era mais um vigarista, tá? Eu sou mais um vigarista na área aí, tá, pessoal? Então, a gente está propensa a essas coisas, tá, pessoal? Não tem como escapar, tá? A mente das pessoas estão tudo conturbada, sabe? Porque esse meio religioso, tá? Fez com as pessoas, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas foi o que a Matrix criou, dividir o homem, né? A parte do corpo ficou com a medicina, a parte da mente e da emoção com a psicologia, né? Que é a alma do homem. E a parte do espírito, né, da consciência do homem, ficou com esses grupos religiosos, tá? Eu já até falei isso aqui em um vídeo que eu gravei aqui, né? Eu falei sobre isso, que é isso, mas muitos me perguntam qual é o seu grupo, você é evangélica, católica, espírita? Não sou nenhum desses, tá, pessoal? Meu irmão, você é o que então? É o que eu vou falar hoje, tá? O tema que eu vou falar hoje, eu vou explicar qual é a minha visão, que é a visão da espiritualidade, tá, pessoal? Essa é a minha visão, o que eu tento passar para vocês, tá? Como é que se diz? Como é que se diz? A gente não está vinculado a nenhum grupo religioso. É por isso, tá? Porque eu falo de espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com grupo religioso, tá, pessoal? Isso foi e pior que tem agora até no meio da espiritualidade, espiritualista, né? Que está fazendo a espiritualidade dele como religião, tá? É por isso que há uma confusão, não sei o quê. Mas eu tô aqui tirando, né? Todos esses, como é que se diz? Esses pensamentos, essas nuvens negras, né? Que esses grupos, essas pessoas causaram esse tipo de pensamento nas pessoas, tá? Mas é isso, não tem o que fazer, já está aí, tá? Já está aí a confusão e essa confusão foi armada por esse maligno, porque para que a gente não encontrasse a verdade, tá, pessoal? Ele confundiu mesmo, então você com a mente confusa, por isso que apareceu aqui no meu canal, pessoal, pessoas que eram de grupos aí, né, evangélico, católico, né, espírita aqui no meu canal. Nossa, eu tava com a mente totalmente perturbada, tá, pessoal? É uma confusão muito grande, tá? E com a ajuda de Deus, né, da espiritualidade, a gente começou a trabalhar o ensinamento aqui, através do ensinamento, as pessoas melhoraram, tá, pessoal? Melhoraram,
Precisa ainda de mais conhecimento, melhorar mais? Precisa, tá? Mas já deu uma grande melhora, né, pessoal? Pelo menos a gente, se a gente tá sendo afogado, a gente já colocou a cabeça para fora para não ser afogado, tá, pessoal? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Então, pessoal, eu venho aqui explicar a visão, né, que eu tenho, porque muitos ficam aí, tá? Principalmente as pessoas novas que não me conhecem, ela tá vendo aqui eu juntando psicologia, espiritualidade, psicanálise. Ela tá vendo eu unir aqui a filosofia, unir tudo aqui. Ela disse: Nossa, irmão Samuel, o que é que você é? Você é católico, é espírita, é evangélico? Então, porque existe aí esses quadrados, né, pessoal? O quadrado mesmo que eles fizeram igual a igreja deles são quadrados. Então, existe esse quadrado aí, né? Eu passei a maioria do meu tempo em alguns grupos, tá? Principalmente evangélico, nesses quadrados. Mas agora, com o despertar da minha consciência, não estou vinculado a esse quadrado. Porque agora eu estou com essa visão agora, que é da espiritualidade. Tá? É o que eu tento passar para vocês. Então vamos lá para o nosso estudo, pessoal, que eu vou explicar, tá? Você vai entender a visão, principalmente vocês que é novo, né, no meu canal. Eu sei que vocês veem eu lendo a escritura, você deve me confundir, ele é evangélico, tá? Teve já muita gente me perguntando isso, tá, pessoal? Mas agora vocês vão saber qual é a visão que eu tenho, que eu estou passando para vocês, né? É uma visão da espiritualidade, é o que eu falo. Todos os meus vídeos aqui tem essa visão, tá, pessoal? Aí, cadê? Deixa eu ver aqui. Então, qual é por que que eu estou falando isso? Qual é o nosso tema de hoje? O que é a espiritualidade holística? Né? Eu já expliquei sobre esse nome aqui, holístico, né? Que vem de holos, que é todo. Então, o que é essa espiritualidade do todo, né? Pode-se dizer assim, porque holística significa uma visão do todo. Aí eu coloquei, e por que temos que ter essa visão do ser humano? Por que que a gente tem que ter essa visão do ser humano como um todo, tá? A espiritualidade, então, holística, é você ter uma visão do ser humano como um todo. Não pode dividir o ser humano, mas dividir, tá, pessoal? Você vê que até na psicologia existe divisões, tá? Visões, divisões, para tratar de um mesmo ser humano, tá? É por isso que eu não critico essas coisas da psicologia, mas eu o quê? Eu pego aquilo da psicologia, da psicanálise, tá? Para colocar, atender esse ser humano como um todo. É isso que eu faço. É a mesma coisa também. Grupos, pega uma visão aqui, a visão ali, para atender todo o contexto do ser humano. Porque se eu tenho essa visão, eu sei disso. Por isso que a gente precisa ter essa visão do ser humano. Porque senão a gente vai dividir o ser humano, tá? Porque ele pensa que o ser humano é só quando é o corpo. O ser humano tem uma alma, tem um espírito, tá? Você vê como a Matrix fez, né, pessoal? Mas vamos lá que eu vou dar como é que se diz? Uma ênfase nessa visão, né? Nessa espiritualidade holística para você entender. Mas esse é minha visão, é uma espiritualidade holística, tá? Aí ele fala, a espiritualidade holística é uma abordagem que vê o ser humano como um todo integrado, considerando corpo, mente
e espírito. Então, corpo, alma, a mente é um campo mental que envolve o campo emocional, que é a alma do ser humano. E o espírito, como parte independente de um sistema único. Então, são parte do ser humano, mas é um sistema único, pessoal. Não é o sistema único de saúde, não, né? Você vê que a gente vai no sistema único de saúde, você vê que trata só do corpo físico. Não cuida totalmente do ser humano como um ser integrado, tá? É o que ele fala, integrado. Então, a espiritualidade holística, ele é essa abordagem, né? É essa prática que eu venho fazendo aqui, que eu tenho a visão do ser humano como um todo. Corpo, mente, né? Que é alma, e espírito. Independente, independente de um sistema único. Então, é um sistema único, é o ser humano. Isso que é o ser humano. Ela busca, então, a espiritualidade holística, que é a visão que eu tenho, que eu estou passando para vocês. Busca o equilíbrio e a harmonia entre essas dimensões para promover o bem-estar, o crescimento pessoal e espiritual. Então, pessoal, a gente, por exemplo, por isso que a gente está meditando, orando, para entrar em equilíbrio. Então, nossa mente não ficar perturbada, a nossa emoção também não ficar perturbada. Então, a gente buscar a conexão para não sentir um vazio, a conexão com o Criador. Então, a gente está cuidando dessas dimensões e cuidando da dimensão física aqui também. Entende, pessoal? Tem que ser um cuidado como um todo do ser humano, para buscar esse equilíbrio, tá? É isso que é a visão dos apóstolos de Cristo para que o ser humano. Daqui a pouco a gente vai ler, tá? Antes que você vai dizer assim, não, irmão, não existe essa espiritualidade holística na Bíblia, não, tá? Principalmente aí vocês evangélicos, é complicado isso. Tá? Aí ele fala, a espiritualidade holística rejeita a separação entre o corpo, a mente e o espírito. Então, rejeita, não pode separar. Aquele que está trabalhando uma espiritualidade holística, ele não separa, ele analisa todo o contexto do corpo, da mente, que é da alma da pessoa, e do espírito da pessoa. Então, é essa visão que eu tenho de ser humano. Entende, pessoal? Eu preciso que vocês entendam isso, porque eu sei que existem quadradinhos aí, tá? Quadradinhos bem formados aí na sociedade, tá? Mas que não entende isso, tá? Precisa entender. Então, aí o que é que ele fala? Entendendo que eles influenciam um ao outro e contribuem para a experiência humana como um todo. Então, essas partes, que é a nossa parte do corpo, da alma, né, que é a mente e a emoção, é a parte da alma, e o espírito, que é a consciência, ele está contribuindo, ele está influenciando um ao outro. Não tem como separar. Então, o ser humano é isso, então ele está influenciando um ao outro. E está contribuindo para a experiência humana como um todo. Então, essas partes estão contribuindo, tá? Está contribuindo para que a experiência do ser humano seja completa como um todo, tá? Ela se complete como um todo. Por isso que eu estou cuidando disso aqui, pessoal. A gente tem que cuidar dessas partes, tá? É o nosso trabalho da espiritualidade. E isso, pessoal, essa espiritualidade holística que eu vejo, é confundida pelos outros grupos, porque eu leio a escritura. É um livro que foi dominado pela religião há séculos. Então, você vai dizer, é um religioso.
O EA Kids também me coloca num lado religioso. Entende? Vocês não entendem. É por isso que a igreja colocou essas partes, colocou aquilo que era os apóstolos escreveram, que Cristo deixou aí, como algo da igreja religioso. Aí quando eu leio, vocês pensam, mas isso são escrituras, são textos para a gente levar a gente ao equilíbrio, tanto o corpo como a mente e o espírito, tá? Mas é difícil de entender isso agora, tá? Pela confusão que já foi armada pela matrix religiosa. É difícil, né? Mas eu tô aqui tirando como é que se diz? As nuvens negras que existem por aí, tá? Aí ele fala, a abordagem holística vê o indivíduo conectado a um sistema maior. Então, aquele que tá nessa abordagem da espiritualidade, ele vê o indivíduo conectado a um sistema maior, seja o universo, a natureza ou a força superior, ou a Deus, né? Então, o ser humano está conectado com o universo, com a natureza e com Deus, reconhecendo interdependência de todas as coisas. Então, reconhecendo que a gente está independente de todas as coisas, tá? Mas estamos conectados a esse sistema. Então, a gente é uma consciência que a gente veio aqui, nasceu nessa realidade, aonde é uma realidade quântica, aonde tudo é energia e tudo está interconectado. É isso, pessoal, tá? Não tem o que fazer, tá? Se você está aqui, você tem um corpo, você tem uma consciência, você tem uma alma, você é um ser humano. Está aqui experimentando como eu também estou experimentando. Aí ele fala: o objetivo principal é encontrar um estado de equilíbrio e harmonia entre diferentes dimensões da vida, buscando a saúde integral do ser. Então, é isso que a gente tem que fazer. É isso que é o meu trabalho aqui. O objetivo principal é levar é encontrar um estado. Quando falo estado, não é o estado da Bahia, de Sergipe, de São Paulo. Não está falando desse, está falando o estado de consciência. Levar o equilíbrio, né? Sua consciência entrar nesse estado de equilíbrio e harmonia entre essas diferentes dimensões. Então, dimensão física, a dimensão mental, emocional e espiritual, para buscar a saúde integral desse ser que é conhecido como ser humano, tá? Deu para entender, pessoal, essa parte? Deu para entender, né? Então vamos lá. Aí ele fala: a espiritualidade holística incentiva o autoconhecimento. Então, é o que a gente aqui está trabalhando, né, pessoal? A autoaceitação, também a gente está trabalhando, e o desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, está se desenvolvendo a consciência e melhorando como pessoa, o nosso comportamento, a nossa conduta espiritual. Foi o vídeo que eu falei, que o cara me chamou de vigarista, tá? O vídeo é forte, né, pessoal? Fala sobre a conduta, então a gente vai desenvolver pessoalmente isso, a gente melhorar como pessoa, não mentir, enganar as pessoas. Então, isso passa a melhorar o desenvolvimento da nossa consciência, do nosso espírito, né? Aí ele fala, buscando uma vida mais plena, então, feliz, né? E significativa. Então, com significado, com propósito. É isso que a gente está fazendo. Mas isso que eu estou fazendo, essa espiritualidade holística, é vista como o quê? Como religião. A maioria de vocês
que são de algum grupo religioso que está aqui no meu canal. É o que tem aí, né? Eu sei disso, mas eu estou trabalhando agora esses conhecimentos para vocês começarem a despertar sua consciência. Aí ele fala, as práticas associadas à espiritualidade podem incluir meditação, oração, yoga e terapias alternativas. Então, terapias que pode ser terapias energéticas, né? Terapia holística também, tem a terapia holística também, tá? Pode ser uma terapia com um psicólogo, com o psicanalista, tá? Isso tudo é as práticas que associa à espiritualidade. É por isso que eu falei, os psicólogos, os terapeutas, eles estão fazendo a prática, o trabalho da espiritualidade. Mas alguns sabem, tá? Alguns sabem. Alguns aí que estudam, tá? Esse tema, se dedica aí à espiritualidade dele, eles sabem. Outros não sabem, tá, pessoal? Mas é isso. É falta de buscar saber o que é que ele está fazendo, tá, pessoal? É só isso. Então, inclui essas práticas como meditação, oração, yoga, terapias alternativas, contato com a natureza, outras atividades que promova o bem-estar físico, mental e espiritual. Então, essas três camadas, que é corpo, alma e espírito. É isso, não tem o que fazer. A gente, ser humano é isso, pessoal, tá? Então, quando a gente está aqui estudando, a gente está trabalhando tanto o mental, o nosso emocional, como a nossa, também o nosso espírito, a nossa conexão com o Criador, tá? É isso que é a terapia que eu estou fazendo aqui, é a espiritualidade holística, essa visão, essa abordagem, né? Porque a abordagem é uma visão, é a visão que eu estou passando para vocês. Mas vocês não entendem assim, tá? Principalmente vocês que veio de um conceito religioso, você entende que eu estou fazendo religião, alguma coisa religiosa, vocês entendem assim. Eu entendo esse tipo de pensamento, porque já vem dessa forma, a maneira como foi dividido, tá? Eu entendo vocês. Mas eu vou trabalhando aos poucos, tá? Trabalhando, começando a fazer essas práticas. E muitos aqui agora já tá entendendo realmente o que é isso, tá? Não como algo assim religioso, mas como algo que faz parte do contexto de ele ser humano, de ele trabalhar essas partes. Tem uns que já estão entendendo, outros ainda estão começando a entender ainda, né? Mas é assim, aos pouquinhos vocês vão entendendo, tá? Aí ele fala, a espiritualidade holística muitas vezes adota uma visão mais ampla da realidade, considerando a interconexão de todos os seres e a importância da consciência. Então, eu, né, que tenho essa visão da espiritualidade holística, né, eu adoto essa visão. Eu vejo a realidade mais ampla, tá? Não como você está vendo aqui. Eu considero a interconexão de todos os seres, a importância da consciência. Então, por isso que eu vejo vocês como uma consciência. Então, o seu verdadeiro eu é essa consciência. E ela pode ser moldada, é aonde eu estou trabalhando, né? Com a ajuda de Deus e da espiritualidade, né? Está sendo moldada para se tornar um ser melhor espiritual, tá? Porque a gente não é fácil, tá, pessoal? A gente, como ser humano aqui, é perturbado, tá? E a gente precisa disso para ir melhorando essa consciência, né? Consequentemente, a gente vai melhorando como pessoas, tá? É um trabalho duro? É um trabalho duro, é isso, não tem o que fazer. Agora, sempre respeitando essa consciência, a decisão.
Eu sempre trago estudo para ver se essa consciência toma consciência, né? Segundo a redundância, é para ver se você toma consciência. Então, eu estou trazendo tudo isso, tá, pessoal? As informações para que essa consciência tenha como é que se diz? Tomar consciência e espero que a decisão dela sempre seja para o bem, tá, pessoal? Nunca para o mal. Eu espero, tá? Esse é meu desejo, é o desejo de Deus também, que os homens cheguem ao conhecimento da verdade e façam a vontade de Deus, tá? Não tem o que fazer, pessoal, tá? Aí ele fala, holismo, né? E é da palavra holística, né? É uma visão de mundo que considera o todo mais importante do que as partes isoladas. Então, é isso que significa holístico, né? Que vem da palavra holismo, que significa você considerar todas as partes, não considerar só partes isoladas. Tá, pessoal? Isso que significa holismo, tá? Tomar um gole de chá aqui, né, pessoal? Nem tomei quando comecei, né? Já fui começando já, né? Aí ele fala, em outras palavras, tudo está interligado. Então, tudo aqui está interligado, pessoal, espiritualmente, energeticamente, tá? Influenciando tudo, mas nada existe isoladamente. Então, tudo está conectado, tudo está funcionando, tudo conectado, não existe nada isolado, tá? Mas quando a gente entra aqui, que a gente cria esse ego, a gente pensa que está separado do outro, separado do universo, separado de Deus. A gente pensa tudo isso, tá, pessoal? No contexto da espiritualidade, o holismo implica que buscar bem-estar e significado envolve a integração de todas as dimensões da existência. Então, no contexto da espiritualidade, é o que eu estou fazendo, o holismo ele implica isso, em você buscar o significado e envolve a integração de todas essas dimensões da existência. A gente não pode deixar de parte dimensões do ser humano de fora, porque tudo está conectado. Ganhar o mundo e perder. Entende, pessoal? É isso que a gente precisa entender, tá? Tem gente aqui que não vai nem entender do que eu estou falando, tá? Tem outros que já estão mais entendidos, vai entender, tá? Tem outros que vai... O que Samuel tá falando? Pelo amor de Deus, Samuel pirou o cabeção. Não, não é fácil, tá, pessoal? Aí ele fala, a espiritualidade, por sua vez, se refere à busca por um sentido mais profundo da vida. Então é aonde a gente está buscando, trabalhando na espiritualidade, a gente está buscando um sentido maior da vida. A conexão com algo maior que a nós mesmos, então Deus, né? E a experiência do sagrado. Então, ter experiência com esse Deus, seja através de prática espiritual ou de outras formas transcendentes. Então, se eu junto as duas palavras, espiritualidade holística, então, você viu que o holismo é você saber que está conectado e trabalhar a harmonia de todas essas partes. Então, o que é a espiritualidade também? É você buscar algo profundo, a conexão com Deus, através de práticas espirituais ou de outra forma que vai transcender essa matéria. Por isso que eu estou fazendo isso, espiritualidade holística, com a visão de todas as partes. Deu para entender agora, pessoal? Eu espero que você não fique perguntando se eu sou evangélico, católico, se eu sou espírita, se eu sou do sei da onde, se eu sou isso, se eu sou aquilo, tá?
e você entenda essa visão, tá? Aí ele fala, a espiritualidade holística se distingue de abordagens mais tradicionais por não se limitar a uma única religião ou dogma. Então, por isso que eu não estou limitado a nenhuma religião, a nenhum dogma. Por isso que aqui não existe isso, tá, pessoal? Eu uso vários textos, contextos desses grupos que vocês conhecem. É por isso que você fica perguntando. Ah, você é espírita, irmão? Ah, você é evangélico? É católico? Você fica perguntando. Porque eu uso todo esse contexto, mas eu não estou, como é que se diz? Preso a nenhuma tradição que limita a religião ou dogma que vocês conhecem aí. Vocês conhecem aí vários grupos aí, né? Eu não estou limitado, porque eu estou com essa visão que é da espiritualidade holística, tá? É o que eu estou passando aqui para vocês. Vocês novos aí vai entender do que eu estou falando. Aí ele fala, ela pode ser compatível com diferentes sistemas de crença e prática. Então, aquele que tem a visão holística é compatível com diferentes sistemas de crença e prática, tá? Eu posso pegar uma prática que eu vejo que está de acordo com a espiritualidade, eu posso pegar, usar para o meu equilíbrio, a minha harmonia espiritual. Ele fala, desde que promova a integração, o bem-estar do indivíduo. Então, desde eu vejo ali, em algum grupo religioso, por exemplo, a prática da meditação, né? É usado muito pelos orientais, né? Trouxe essa prática. Então, eu insiro na minha prática do dia a dia e ensino aqui as pessoas que estão no meu canal a praticar a meditação. Por quê? Eu vejo que traz uma integração, né? Um bem-estar ao indivíduo. E tinha pessoas aqui, pessoal, que era de conceito evangélico, não meditava. Quando ele começou a meditar, eu comecei aqui a incentivar essas pessoas, né? Meditar. Nossa, ela disse que agora ela não vive mais sem meditação, né? Quando levanta, quando dorme, ela está tirando espaço para meditação. Então, é uma prática espiritual, tá? Parece que já é milenar essa prática, tá? E ela beneficia o bem-estar do indivíduo. Então, eu vejo isso. Então, eu não estou pegado a um sistema, tá? Não, isso, eu sou evangélico. Então, o evangélico disse, não, isso aí não faz parte, não é da minha espiritualidade. Então, não estou apegado. Então, a gente que trabalha a espiritual, tem essa visão holística, não está apegado a essas coisas, tá? No entanto, é importante estar atento a possível desvio, né? A gente só precisa ficar atento a isso. E evitar prática que possa prejudicar a saúde física, mental e espiritual. Então, a gente tem que ficar atento, né? A esse desvio que existe aí de prática, né? Todos os grupos religiosos têm. Até mesmo como é que se diz? Os evangélicos têm a prática que eles jejuam, né? E às vezes em algumas pessoas faz mal, tá? Porque o jejum também é um jejum espiritual. Não é um jejum só de você deixar de comer. O jejum, ele vem com quando você está praticando algo bom para a pessoa fazendo. Você está no jejum espiritual. E muitos não sabem disso, tá? É uma prática que a evangélica faz mal. Ou tem, em outras religiões, tem outras práticas que podem prejudicar a saúde física, mental e espiritual da pessoa. Então, a gente tem que estar atento a isso, tá? Para ver se aquilo está fazendo bem à pessoa ou não. Então, só o cuidado que a gente tem que ter, tá? Se está de acordo com a espiritualidade, se está glorificando a Deus, se não está a prática levando a você a adorar outros deuses, tá? Você só tem que
tá? Isso, porque pode prejudicar você espiritualmente se você está em uma prática que está adorando outro Deus. Vê se não está trazendo confusão mental, mexendo com a sua emoção, com a sua alma. A gente só tem que ter esse cuidado e ver a prática boa, tá? Uma prática aqui que eu aderi foi a meditação, né? Eu já orava, então eu aderi a essa prática no meu dia a dia e isso me trouxe um grande ganho, né? No meu equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, né? Então-se um grande benefício. E as pessoas que estão aqui, eu estou ensinando, elas estão também me dando feedback que está sentindo um grande benefício. Aí ele fala, a espiritualidade holística tem sido alvo de crítica. Então, e a gente até, eu trazendo essa espiritualidade, eles colocaram aí um nome aí, né? Pra gente que está trazendo essa espiritualidade com essa visão do todo, né? Holística. A crítica, eles estão falando que vocês não têm igreja física, não tem igreja, não tem, sabe? Aí chama a gente de desengrejado. A crítica aí dessas pessoas. Ele fala, especialmente por aqueles que vê como uma forma de sincretismo religioso ou como uma busca por experiência mística que pode se afastar da realidade. Então, ele vê a gente assim, tá, pessoal? Que acha que é como um sincretismo religioso. Então, por isso que vocês me olham como um religioso que busca experiências místicas, né? Saída do corpo, a gente fala isso aqui, né? Que pode afastar da realidade. Então, a maioria de que tem essa visão são desses grupos tradicionais aí, religiosos, tá? Uma experiência mística mesmo que eu tive foi saída do corpo, tá? E muitas pessoas aqui do meu canal já tiveram também, tá? Ele diz que isso pode afastar você da realidade, e não é verdade, tá? Porque a realidade não é só aqui, a realidade também é espiritual. É isso que a visão holística, eles criticam dessa visão que a gente traz. Ele diz que a gente está numa visão religiosa, mística, tá? A maioria aí dos que estão nos grupos religiosos tradicionais pensa da gente, tá? Além disso, a falta de clareza em relação ao conceito e às práticas pode levar a interpretação equivocada e manipulação. Então, muitos dizem que a falta de clareza dos conceitos e prática que a gente faz, ele mistura tudo, ele não tem. Então, porque cada um está no seu quadrado aí, né? Eu sei disso. Então, quando eu misturo tudo aqui, acha que vai provocar uma interpretação equivocada, uma manipulação na pessoa. Quem é que está manipulando, pessoal? A pergunta é, quem é que está manipulando? Vocês por errar. Quem está agora aqui sabe quem é que está manipulando por errar, separando as coisas, tá? Para benefício do ser humano como um todo. Então, separando aí. Então, religião, uma brigando com a outra. É isso que o inimigo queria. E está conseguindo, tá? A maioria aí estão conseguindo com essas pessoas. Agora, aqueles que é desperto, que verdadeiramente entra nessa espiritualidade com essa visão holística, ele não cai nessa, como é que se diz? Nessa malha fina aí que o inimigo preparou, tá? Aí ele fala, embora a abordagem holística e espiritual ofereça muito benefício, também apresenta desafio. Então, como é que se diz? A abordagem holística oferece muito benefício, né, pessoal? A gente entra no equilíbrio, então, traz muito benefício, mas tem desafio, tá? Muitas pessoas podem ter dificuldade de integrar essas práticas em sua rotina diária, devido ao tempo ou sincretismo
em relação ao método não convencional. Então, pode acontecer isso, né? Principalmente aqui os evangélicos, ele teve dificuldade em colocar na sua prática diária, né? Rotina diária, a meditação, pessoal. Porque ele achava isso é de Deus, isso é, sabe? Há uma estranheza, mas quando as pessoas começaram a praticar, tá? Eles viram que trouxe benefício ao equilíbrio da mente, das emoções, tá? Que você relaxa, você medita, então trouxe esse equilíbrio, tá? Então pode acontecer isso, essa dificuldade dessas pessoas, tá? Além disso, ele fala, é importante que pratique, busque informação de fonte confiável, de pessoas qualificadas para garantir que essa prática escolhida seja segura e eficaz. Então, busque, como é isso aí? Estudar. Foi o que eu gravei um vídeo aqui falando sobre a prática da meditação, né? Tem vários vídeos aí eu explicando sobre isso. Então, isso na mente dessas pessoas saíram essa nuvem negra, né? Que ele tinha em relação a isso. Principalmente os evangélicos que veio desse meio evangélico, que estão aqui no meu canal. Foram tirados essa nuvem. Então, é assim que se faz espiritualidade holística, pessoal. Tá? Não é para matar a fé da pessoa, não é para tirar a pessoa, é para levar a pessoa à prática verdadeira que leva ao equilíbrio dessas dimensões, tanto física como espiritual da pessoa. É para trazer o bem-estar, evolução pessoal e espiritual da consciência da pessoa. Essa é a espiritualidade que eu estou fazendo aqui. Mas vocês entendem como religião, tá? Tá tudo certo, tá? Mas eu espero que vocês fiquem no meu canal, porque eu estou sempre explicando essas coisas aqui, tá? Aí ele fala a relação entre holística, né? A palavra holística, né? Que vem do holos, que é todos, e espiritualidade é intrínseca, então está entrelaçado, pois ambas abordagens buscam o entendimento mais profundo do ser humano. Então, tanto a espiritualidade como a visão holística busca a profundidade do ser humano e do seu lugar no mundo. Então, esse é o objetivo das duas. Então, eu tenho essa visão da espiritualidade com a visão holística. Tá? É o que eu faço aqui no meu vídeo. Tá? Aí ele fala, a espiritualidade pode ser vista como uma parte essencial da saúde holística, da saúde como um todo do ser humano, pois promove a conexão com o eu interior e com o universo. Então, a espiritualidade promove essa conexão. Então, quando eu estou falando aqui, pessoal, vamos trabalhar nossa espiritualidade. É trabalhar essa conexão com o nosso eu interior, que é a nossa parte divina, que é a nossa espiritualidade, que é o nosso eu verdadeiro. E aí a gente vai estar conectado com tudo. Entende agora quando eu falo a gente trabalhar a nossa espiritualidade, pessoal? É trabalhar essa conexão. Porque é conexão, é frequências. A gente está trabalhando a frequência, tá? Essa conexão pode ser um fator crucial para a cura e o bem-estar, ajudando a pessoa a lidar com estresse e a dificuldade da vida. Então, é essencial a gente se conectar à nossa espiritualidade, então, ao nosso eu interior divino, aquela parte que é divina, que está conectada à fonte, ao Criador, ao Todo-Poderoso. Então, quando a gente se conecta a essa alma divina, a gente se volta para dentro, se conecta com a nossa alma divina, a gente está conectado com a espiritualidade.
É isso que eu falei, que não adianta você estar em um grupo religioso, tá? E não estar conectado a essa parte interior, ao esse eu divino. Aí você não vai estar conectado com Deus. Foi por isso que aconteceu aí, tá? Do pastor que suicidou aí, de um grande grupo religioso aí, tá? Isso é a prova de que tanto o líder lá, o pastor, como as outras pessoas estão desconectados do eu interior dela, da espiritualidade dela. Então, a gente que está trabalhando, eu estou trabalhando para isso, para vocês se conectarem. Por isso que aqui o olhar é sempre para dentro. É sempre para trabalhar as partes, a mente, a alma, né? Você viu falar sempre sobre esse tema aqui, porque eu estou trabalhando. Então, essa é a espiritualidade holística que eu estou trabalhando em vocês. Mas alguns ainda não entendem isso, tá, pessoal? Tá tudo certo. Vocês vê, eu estou passando como religião. Os apóstolos estavam fazendo isso, trabalhando essas camadas, trabalhando essa espiritualidade nas pessoas. Mas foi colocado por um grupo religioso, você sabe, a igreja mãe, matriz, e depois veio as filhas prostituta dessa mãe fazendo a mesma coisa. E eu entendo quando vocês têm essa visão, tá? Mas eu estou trabalhando aqui sorrateiramente, tá? Para vocês tirarem essa visão e começar a ter a visão da espiritualidade holística, tá? Aí ele fala, né? A adoção dessa abordagem holística e espiritual pode trazer uma série de benefícios significativos para a saúde e bem-estar. É claro, vai trazer muitos, né? Porque a gente equilibra a mente, a nossa emoção, a gente está conectado com a nossa alma, que é conectada à nossa espiritualidade. Então, vai trazer muitos benefícios. E as pessoas que estão aqui, elas estão por causa que elas receberam esses benefícios. E fica me agradecendo, pessoal. Não me agradeça. Eu só sou um canal da espiritualidade para fazer vocês se conectarem à sua espiritualidade, ao seu eu interior. Aí você vai se conectar com Deus. Porque a religião está ensinando a vocês, para você se conectar a Deus, vocês têm que ir lá para o templo dele, vocês têm que ir lá fazer as coisas que eles estão mandando. E vocês, quanto mais vocês vão para fora, vai olhar para fora, vocês estão se afastando da sua espiritualidade. Eu sinto muito, e eu estou aqui trabalhando, remando contra a maré, contra esses tipos de pensamento, tá? Entende? E posso até ser chamado de vigarista. Tá? Aí ele fala: estudo mostra que essa prática pode reduzir estresse, melhorar a qualidade do sono, aumentar a resiliência emocional e promover uma sensação geral de felicidade e satisfação. Então, será que essas melhoras aqui, vocês que estão aqui estudando comigo, vocês sentiram uma dessa satisfação aqui, pessoal? Reduziu o seu estresse, a qualidade do sono melhorou, aumentou a sua resiliência emocional, né? Que tinha gente aqui emocionalmente todos descontrolados. Promoveu uma sensação de felicidade e satisfação em você? Coloca aí se melhorou isso ou não com a visão que eu estou passando para você da espiritualidade, né? Holística. Aí ele fala, além disso, a conexão espiritual, então, a conexão com Deus, né? Que não tem nada a ver com você ir para algum grupo religioso. Mas colocaram, porque você só vai encontrar Deus lá nesse grupo religioso. E todas, tá? Seja a mãe, a igreja mãe e as filhas falam
a mesma coisa, tá? Falam a mesma coisa, que vocês têm que ir para lá, têm que ir para cá, tem que ser jogado para lá, tem que ser jogado para cá, e é assim. Aí ele fala, além disso, a conexão espiritual pode ajudar a pessoa a encontrar o propósito maior, então, o propósito de vida dela, o que pode ser um motivador poderoso para a mudança positiva na vida. Então, essa conexão espiritual, que é a conexão com Deus, tá? Eu já até falei um vídeo aqui. O que é a conexão espiritual? Tá aqui. Tá aí no YouTube. Eu não sei se o YouTube se invocou aí. Manda embora esse vídeo aí. Não, ninguém precisa saber disso. Tá? Tá aí. Se não tiver aí, eu vou gravar outro. Ó, irmão Samuel, não encontrei não. Eu gravo outro vídeo para vocês assistirem, tá? Então, essa conexão vai ajudar você a encontrar o que é que você veio fazer aqui. Porque você está aqui, tem muitas pessoas que estão aí, tá? Até em grupo religioso, mas não sabe o que está fazendo aqui nessa realidade, pessoal. Está aprontando, está fazendo muitas besteiras aí e não sabe, tá? E aí vai o quê? Vai ser um motivador, você vai ter motivação na vida e vai ter a mudança positiva na vida, tá? Aí ele fala, em nossos dias muito se fala de espiritualidade. Então, graças a Deus, tá? Tá falando, mas tem ainda muitas coisas aí que precisa ser consertada, mas estão falando de espiritualidade. Às vezes um misturado com religião. É uma perturbação muito grande ainda, tá? Mas é isso, até acertar o passo, acertar o passo da vida, tá? Ele fala, o ser humano vive momentos de crise em relação a seu modo de existir na relação com o outro e com o mundo, né? Pós-moderno e, sobretudo, com o sagrado, então, com Deus. Então, a maioria do ser humano está nessa crise. Por quê? Não estão falando da espiritualidade correta para essas pessoas. Estão colocando como religião, estão afastando. Porque tem espírito de engano, tá, pessoal? Principalmente aí, muitos se corromperam por causa de dinheiro, tá? De posição, por causa de coisa. Então, entrou essa perturbação aí, gospel, perturbação espiritualista, perturbação católica, perturbação espírita, tá? Entrou todas essas perturbações aí na mente das pessoas. Então, as pessoas entraram nessa crise, né? No modo de existir em relação ao outro e o mundo. Não entende, tá? Uma vez até que é do grupo, tá guerreando com o outro, tá? Tá em uma frequência de guerra. Então, mesmo lá no grupo, então, o espírito tá ali abusando ali e eles nem tá percebendo. Um quer derrubar o outro ali no meio lá. Eu quando tava no meio evangélico, tinha um querendo derrubar o outro. Nossa, pessoal, que frequência é essa? Tá? Então, tem essas perturbações, tá? Aí ele fala a predominância da razão na sociedade moderna como seu avanço tecnológico científico e a desacralização do mundo. Então, tá fazendo separação do mundo. Tem provocado crise de valores éticos e morais. Então, tem provocado isso. Você vê mesmo pessoas em um grupo religioso que era para ter ética e moral, não tem, pessoal. Mente, pratica coisa. Você viu aí o pastor que se vestiu com calcinha aí, mulher? Você viu aí? Que coisa moral é essa? Então, pela predominância dessa razão da sociedade moderna. Então, as pessoas tudo quer ter uma razão, tudo quer ter prova. Então, esse avanço tecnológico, científico, então, está caindo dessa desacredilização, está desacreditando do mundo, né? E tem provocado essa crise ética e moral nas pessoas.
É o que está acontecendo, tá, pessoal? E eu sinto muito, né? O que está acontecendo isso. Aí ele fala: aplicar ao ser humano o holismo é a maneira de ver que cada ser humano está diretamente conectado com todos os seres humanos e com todas as demais coisas do universo. Ele fala: vou dar um exemplo. Existe uma relação entre o elemento terra, ar e água, e espaço com o ser humano. Então, a gente está conectado a tudo isso aqui. E isso pode tanto trazer benefício como malefício para a gente. A terra, a água, tá? O ser humano precisa disso para existir aqui. Não existe terra desligada da água. Então, não existe isso. O do ar, tudo ocupa o mesmo espaço. Nem existe água desligada da terra ou do ar. E assim por diante. Então, tudo está conectado, tudo tem sua função, porque Deus criou cada um aí com sua função, fazendo a sua função. E o ser humano está inserido nisso, tem a sua função também nesse universo. Então, tudo está conectado. Tá certo, pessoal? Então, vamos parar aqui, que é 56 minutos. Não posso ir além disso aí, tá, pessoal? Porque senão vocês não assistem. Fica muito longo. Oi, irmão Samuel, tá muito longo e tal. Eu tô sem paciência, tá? Então, eu não vou me alongar mais. Vou deixar para a segunda parte, porque você pode assistir a primeira parte um dia, a segunda parte em outro. E você vai colocando o raciocínio, tá? Que eu quero que você tome consciência, tá certo? É só isso. Então, tá bom essa primeira parte, então vou deixar a outra parte para a segunda parte, tá? Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.